Escolha a alternativa correta de acordo com o texto. Então, A. Uma vez que o vírus é identificado, o problema que ocorre com as abelhas pode ser facilmente resolvido? Não. Vamos dar uma voltadinha no texto só para a gente refrescar a mente. Ele fala assim... The authors of the paper, então no segundo parágrafo lá no meio, the authors of the paper are pretty convinced that the virus is a significant part of the problem, yet probably not the only one. Parasites and pesticides almost certainly weaken the bees, allowing the virus to have maximum effect. Still, identifying the virus could be a big step towards reversing the big bee die-off. O que está dizendo aqui? Que esses pesquisadores que descobriram esse vírus, eles entendem que ele é uma parte significante do problema, mas não o único. Tem os pesticidas, outros micróbios, a abelha fica fraquinha, esse vírus vem e ataca. Então, assim, identificar esse vírus pode ser um grande passo para evitar essa morte das abelhas, mas ele não é o único problema, esse vírus. Então, é isso que o texto fala. A alternativa A diz que, uma vez que o vírus é identificado, o problema é facilmente resolvido? Não é isso. O vírus foi identificado, mas ele é uma parte do problema, ainda tem muitos outros fatores. Então, assim, não podemos marcar a alternativa A. A B diz que, de acordo com o texto, os cientistas não parecem estar interessados no desaparecimento das abelhas. Sim, eles estão, tanto é que tem uma pesquisa e eles estão falando, talvez seja o vírus, pesticidas e tudo mais. Então, não tem nada a ver a alternativa B. A C diz que, de acordo com o texto, todas as culturas ao redor do país são afetadas pelo fenômeno misterioso, todas as culturas de abelhas, né? Não dá para dizer isso porque lá no início do texto ele fala primeiro parágrafo, without the domesticated bees that are trucked around the country to pollinate such crops. Então ele está falando do país. A gente não sabe que país ele está falando, mas ele está falando de um país específico. Esse texto foi retirado de algum veículo de um país específico. Então não dá para dizer que é em torno do mundo todo. Que todas as culturas ao redor do país... desculpa, não é do mundo. São afetadas pelo fenômeno misterioso, mesmo assim. Não dá para concluir isso porque, por mais que se esteja falando que o país é importante para polinizar, a abelha é importante para polinizar o país, mas não que a desordem, essa morte das abelhas está acontecendo no país inteiro, tá? É isso mesmo. Então, quando ele se refere a country, ele se refere ao ato das abelhas polinizarem o país, mas não que isso acontece no país todo. Não tem nenhum trecho do texto que fala isso. Por isso que... me perdi. Por isso que a alternativa B não dá. A C diz que... C não dá. A D diz que apicultores e produtores consideram que as abelhas são criaturas domesticadas. Essas domesticated bees que falam no texto são essas abelhas que são cultivadas para fazer mel, etc. Não são aquelas selvagens que ficam nas florestas que ninguém mexe. Mas em nenhum momento do texto se fala que esses apicultores consideram as abelhas domesticáveis, não. Domesticated bees é um termo que a gente usa não para falar que elas são domesticáveis no sentido de dá para botar uma coleirinha nelas e sair passeando, mas no sentido de que elas são aquelas que a gente cultiva, os apicultores, não sei o quê. Então, essa alternativa D não está correta também, de acordo com o que a gente leu no texto. E por último, e finalmente, nossa alternativa correta, de acordo com o texto, o autor expressa um alívio quando se refere às culturas de trigo e milho, exatamente isso. Dá uma olhada no primeiro parágrafo. Without the domesticated bees, they are trucked around the country to pollinate such crops as almonds, peaches, blueberries, cucumbers and squash, entre parênteses, but not, fortunately, wheat or corn, supplies would plummet. Então, sem essas abelhas para polinizar esses, por exemplo, produção de amêndoas, de pêssego, de blueberries, de pepino, de como faz squash, abóbora, esse rendimento dessas produções iriam cair. Só que entre parênteses ele fala, but not fortunately wheat or corn. Fortunately, felizmente. Então, felizmente essas abelhas não polinizam milho e nem trigo, porque isso já tem para todo lado, entendeu? É mais ou menos essa a ideia. Então, sim, o autor expressa um alívio quando ele fala, justamente porque ele põe a palavra fortunately, felizmente, tipo, um alívio em relação às culturas de trigo e milho, tá bom? Por isso que a gente marca a alternativa E. Essa foi a questão 9.